sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o episódio 7 de Casa do Dragão, que eu achei um episódio assim, ó, analisando como um episódio solo, sem pegar todo o resto, eu achei um episódio muito bom. Que ele se passa ali em 2 dias, né? Começa num dia, termina no outro. Tem uma continuidade de eventos, não tem salto temporal, a gente não fica perdido em desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de relações, nem nada do tipo. Então vocês já sabem, né? Vai ter spoilers do episódio aqui, dos episódios anteriores, então se você ainda não assistiu, tome cuidado por aqui. E a gente começa esse episódio 7 com o velório da Lena Targaryen, esposa do Daemon, que morreu no episódio anterior, né? Na verdade, ela se sacrificou, porque ela teve ali complicações no parto e ela quis decidir o próprio destino dela. Foi até a dragoa dela, aquela velhota maravilhosa da Vhagar, e a Vhagar queimou ela, e assim ela morreu. Então a gente tá em Deriva Marca, que é a sede dos Velaryon, e ela vai ser sepultada no mar, numa cerimônia super bonita ali, né? Que você vê, os Velaryon são super ligados ao mar. Tem até uma conversa ali da Rhaenyra com o Daemon, mas ao final do episódio, sobre isso, né? E só que eu falei desse diálogo, eu achei super interessante a Rhaenyra falando que o fogo é uma prisão, mas a água liberta, né? Tipo, o mar liberta. Eu achei isso muito profundo. E também pode ser feito o contrário, né? Depende do que você quer trabalhar. É interessante que existe o conceito de renascimento, né? De uma nova vida, que pode ser por fogo, como pode ser por água. Eu não vou lembrar onde eu já ouvi Flávia Gazi falando sobre isso. Provavelmente em algum vídeo de análise do imaginário que ela fazia pro canal do Garotas Geeks. Mas um exemplo de, tipo, a Daenerys renasce do fogo, né? Ela tem um novo nascimento aí do fogo. E em vez de vingança, por exemplo, a personagem da Natalie Portman tem um renascimento aí através da água, quando ela sai da prisão que ela tava, né? Pra aquela cena da chuva, que ela tá toda careca e tal. Então é interessante você ver essa relação que a Rhaenyra fez de que o fogo é algo negativo e que aprisiona, e que a água é algo que liberta, que é algo mais leve. E fazendo esse comparativo aí, né, dos renascimentos que eu falei, de pôr fogo e de pôr água, são coisas completamente diferentes, apesar de ter, tipo, o mesmo significado, né? Eu vou procurar esses vídeos da Flávia e colocar aqui na descrição, porque é super interessante, as análises do imaginário dela são perfeitas, e eu sempre lembro disso, desses renascimentos por fogo, renascimento por água. Eu acho incrível essa análise aí. E isso tem muito a ver também, né, com o que a Rhaenyra continua falando, que, né, como eu tava falando, os Velaryon tem toda essa ligação com o mar, com a água e tudo mais, por isso que a Lena é sepultada nessa cerimônia, que é o caixão dela, né, vai pro mar. E a Rhaenyra fala que eles vão pro mar enquanto eles, Targaryens, vão, tipo, pro ar, pros dragões, né? Então eles são, tipo, opostos e por isso que ela com o Daemon deveriam se juntar. Achei uma explicação muito rebuscada, muito bonita. Nossa, já tô indo pro final do episódio, né? Mas achei uma explicação muito rebuscada, muito falando bonito, falando difícil, só pra falar: tio, te amo, vamos casar. Mas eu falei, né? Já chegamos lá. Tem muita coisa pra falar antes disso daí. E essa cena, né, da cerimônia de sepultamento da Lena foi super bonito. O tio dela, acho que é o tio dela, né? Tava falando ali em alto valeriano, palavras super impactantes e tudo mais. Você vê que tá todo mundo ali, né? Tipo, foi o rei, foi a Alicent, foi o pai da Alicent, né? O Otto voltou a ser mão do rei. Então tá todo mundo ali, porque afinal de contas, Velaryons e Targaryens são família, tanto por casamento como por serem as duas últimas famílias da antiga Valíria que sobreviveram à perdição de Valíria, né? Então eles estão sempre ali se unindo de uma forma ou de outra. Então todo mundo foi lá para apoiar os Velaryon nesse momento de luto e tudo mais. E aí as coisas começam a se complicar, né? Porque do mesmo jeito que um casamento vira um enterro vira uma cena de um ringue de luta, né? Por que não? Então você vê que depois do sepultamento ali, né, que o caixão vai pra água, tem tipo um coquetel pra todo mundo se juntar. E você vê muitas coisinhas acontecendo, né? Primeiro você vê os filhos da Rhaenyra e as filhas do Daemon meio se unindo, assim, né? Tipo, as meninas, uma delas dá a mãozinha pro Jace, elas ficam ali, tipo, estamos unidos, nós 4 somos primos e nós vamos estar juntos nessa, e, né?
tamo junto aqui, ouviu? Família unida. E ao mesmo tempo que a gente vê os filhos da Alicent com o Viserys meio que brigando e discutindo, tipo, o Aegon fica criticando a irmã dele, a Helena, o tempo inteiro, falando que ela é louca, que ela é maluca. Enquanto isso, o Aemond tá lá, tipo, não, por dever eu casaria com ela, vai. E aí depois os dois também se bicando, e aí o Aegon indo encher a cara sozinho e tudo mais. Aliás, um outro ponto aqui de significações que tá na nossa cara, literalmente, né? Desde o episódio passado eu tinha reparado nisso e esqueci de comentar no vídeo. Mas o Aegon e o Aemond usam verde. E verde é a cor dos Hightower, não é a cor dos Targaryen. Os Targaryen são preto e vermelho. Então a Alicent tá enfiando verde nos filhos dela e o rei ainda tá vivo. Porque a gente vê a Cersei e o Joffrey nisso, né, deles usarem as cores Lannister, mas depois que o Robert morre, depois que a Cersei assume ali o papel de rainha regente junto com o Joffrey virando o rei e tudo mais, então assim, é só depois que o rei morreu. O Viserys ainda tá vivo, então a Alicent já tá passando por cima dele, colocando os filhos dela de verde. Pelo menos é isso que passa, né? Eu entendo que pode ser só uma questão de produção pra gente conseguir separar visualmente os verdes e os pretos, porque nesse episódio a Rhaenyra também já faz essa separação. Mas pensando num contexto da política de Westeros, isso passa uma mensagem. Então, assim, pensando quem tá olhando de fora, tá tipo, por que os filhos do rei estão usando verde? Se eles são Targaryen, sabe? Então, é isso. Pro público, eu acho que é só pra gente fazer essa separação. Mas pensando no contexto da história, não faz sentido. Do mesmo jeito que não fazia sentido a Alicent tá no conselho, no pequeno conselho no episódio passado, né? Mas quem sou eu pra discutir alguma coisa aqui, pelo visto? Bom, e além disso, a gente também tem Rhaenyra e Daemon trocando olhares ali. E a gente já consegue ver uma química incrível entre os dois, que é a primeira vez que a gente vê Aemma e o Matt Smith atuando juntos, né? Porque antes era o Matt Smith com a Millie, e a Millie saiu e entrou Aemma agora. Inclusive, você não sabia, Aemma Darcy é uma pessoa não binária. Essa pessoa usa pronomes neutros. They, them em inglês, elo, delo em português, certo? Então, só pra gente deixar isso aqui bem claro e bem estabelecido. Quem chamar Aemma Darcy por qualquer pronome feminino aqui nos comentários, vai ser relatado como spam, vai ser banido e tudo mais, tá bom? Então a gente já começa a ver aí essa química que Matt Smith e Aemma Darcy estão trazendo pra esses personagens que, né, tem 10 anos de diferença da última vez que a gente viu Daemon e Rhaenyra juntos. Inclusive, eu tava até conversando com o Fábio, né, meu amigo lá do Nerd Break, que eu tô pra fazer 28 anos agora. Literalmente, essa semana eu faço 28 anos. E é basicamente aí a diferença que a gente tem da Rhaenyra da Millie, que tinha ali os seus 17, 18 anos, e a Rhaenyra que Aemma tá interpretando agora, né? Tem esse salto temporal de 10 anos de uma Rhaenyra pra outra. Então, eu olho pra trás, vendo a Gabi de 17, 18 anos, é completamente diferente da Gabi agora de quase 28. Então, eu entendo toda essa diferença que a Rhaenyra tem agora, depois do salto temporal, e como a química dela com o Daemon mudou também, porque pelo que a série passou pra gente, os dois não tiveram nenhum contato, se tiveram foi muito pouco nesses 10 anos. Porque na conversa deles é isso que dá pra entender, né? Quando a Rhaenyra pergunta pro Daemon, tipo, ai, você era feliz no seu casamento? Como que era? Porque eu não sei muita coisa. Então eles não tinham esse contato, né? Eles não tiveram tanto contato aí nesses 10 anos. Isso que me passou esse diálogo dos dois. O que é muito diferente da relação deles no livro. Porque quando o Daemon casa com a Lena, a Rhaenyra se torna, tipo, o terceiro par ali, sabe? Tipo, são os... O terceiro par não faz sentido nenhum, mas eles viram um trio. Estão sempre os três juntos o tempo inteiro. Tanto que quando a Lena morre, a Rhaenyra tá lá com ela. Quando a Lena entra em trabalho de parto, a Rhaenyra vai lá pra ficar junto com ela. Quando a Lena morre, tá o Daemon e a Rhaenyra do lado dela, sabe? Então, assim, eles eram um trio muito unido. Eles estavam sempre juntos. A Lena e a Rhaenyra eram melhores amigas. E tem toda essa química da Rhaenyra com o Daemon, que a gente sabe que existe desde o começo também. Então, isso é muito explorado no livro. Muito diferente da relação da Rhaenyra com a Alicent novinhas, que não existe no livro. Porque a Alicent é mais velha
que a Rhaenyra, assim, elas convivem ali na corte, mas elas não eram melhores amigas. Não tinha todo esse envolvimento das duas. Então eu acho que fizeram essa substituição aí, né? Tiraram a amizade da Rhaenyra com a Laena pra colocar a Rhaenyra numa relação de amizade com a Alicent. O que, no meu ponto de vista, é um pouco do que tá prejudicando a história. Porque esses saltos temporais, né, que eu já critiquei bastante, é o que tá atrapalhando. Mas se for parar pra pensar, eles terem colocado essa amizade, essa irmandade, esse crush, né, que a Alicent e a Rhaenyra tinham quando mais novas, é o que cagou tudo, porque você começa a desenvolver uma coisa que não tem no livro, então você começa do zero ali pra série, e aí você vai seguindo a ordem do livro de acontecimentos, a ordem do livro dos fatos, e aí, como a gente vê nesse episódio, a Alicent tá basicamente enfiando uma adaga no pescoço da Rhaenyra, e você fica tipo, como que saiu disso pra isso? Porque a série não trabalha tão bem assim, tipo, é muito pouco trabalhado esse entremeio de um acontecimento e outro, sabe? Então, eles terem escolhido colocar as duas como melhores amigas desde o começo é o que eu acho que tá atrapalhando, sabe? É o que é aquele retrogosto que tá vindo aqui agora, que você fica meio tipo, isso foi de 0 a 100 muito rápido, eu não entendi. E é essa sensação que me passa. Eu não gosto de como eles estão desenvolvendo a relação das duas, acho que justamente por isso. Porque começou como algo super amistoso, irmandade, melhores amigas, a gente vai viver junto na costa da Syrax, voando por aí. E agora elas estão, tipo, literalmente se engalfiando no meio de todo mundo, enfiando faca uma na outra. E, tipo, foi uma mudança muito brusca e muito rápida, porque teve vários saltos temporais que a gente não viu o que foi acontecendo pra desenvolver essa relação, que é uma relação importante pra série, como ela deveria ter sido trabalhada. E, né, como eu tava falando antes, a gente perdeu também a relação Daemon, Laena e Rhaenyra, que é muito fofa no livro e que eu queria muito ter visto. E parece só que eu até vi gente falando, tipo, e o Daemon matou a Laena pra poder ficar com a Rhaenyra. E nesse episódio a gente vê o oposto, basicamente, acontecendo também, né? A Rhaenyra e o Daemon armando pra matar o Laenor pros dois poderem ficar juntos. Então fica, tipo, cadê a relação deles que, pô, eles passaram 10 anos juntos, casados, né? Tipo, a Rhaenyra e o Laenor, o Daemon e a Laena, esses dois casais, essas 4 pessoas passaram 10 anos juntos, criando uma família, constituindo ali, por mais que o Laenor não seja pai biológico dos filhos, ele assume como pai das crianças, né? E o Daemon é super apegado às filhas também, então, tipo, é coisa que ficou perdida no meio do caminho, eles estão se apressando muito na série. Mas como eu falei, esse episódio pra mim foi menos pior que o anterior. Bem, como eu tava falando, né, voltando aí pro coquetel pós, né, velório, todo mundo começa a ficar meio bêbado, meio alterado, a gente vê o Laenor indo pro mar sozinho, o Aegon escorado ali na escada e o Otto vai lá dar um come nele. E aí a gente vai vendo realmente como o Otto e a Alicent vão fazer a cabeça desse moleque, que do episódio passado pra esse ele já ficou um pouco pior. E só vai piorando, né? E depois a gente vê também o Otto conversando com a Alicent, né? Depois de toda a briga. E ele, tipo, orgulhoso do que ela fez. Meio tipo, é isso aí, filhota. Tem que botar a adaga no pescoço da tua inimiga mesmo. Na frente de todo mundo, foda-se. Você tem que defender os seus, tem que defender o seu filho, tem que defender o trono dele. Você fica tipo, esse cara é insano. Insano. E você vê de novo que tanto ele quanto Larys Strong são usados como bode expiatório pra toda a toxicidade da Alicent. Porque ela se faz meio de coitadinha depois assim, né? Tipo, ai, eu me exaltei muito na frente dos outros, eu não devia ter feito isso, e não sei o que, eu desonrei a gente, e ele fica tipo, não, você fez certo, você tá maravilhosa fazendo isso. E depois a gente vê o Larys Strong falando pra ela, tipo, qualquer coisa que minha rainha precisar, eu tô aqui pra fazer, viu? E aí você fica tipo, tão tirando um pouco o peso da culpa das costas da Alicent, sabe? Então eu não sei até que ponto que eu estou gostando disso. Mas tá, vamos falar logo dessa treta aí, né? Que o Aemond, que não tinha dragão, decide que agora ele vai atrás da Vhagar, já que a Laena, que era a cavaleira da Vhagar, morreu. Então ele vai atrás da véia. E cara, que cena. Porque você vê que a Vhagar é aquela dragoa enorme, enorme, enorme.
Eu fiquei chocada com aquele tamanho todo. É tipo, é um titã ali na tua frente, sabe? E eu achei essa cena muito incrível. E ele, tipo, literalmente domando ela, né? Gritando em valeriano com ela. E ela atendendo. E aí o voo deles depois, eu fiquei tipo, que cena monstruosa. Em todos os sentidos do positivo, né? Inclusive, mostrando como nossa querida Daenerys Targaryen deveria ficar pendurada voando no Drogon sem uma cela. Né, eu acho que essa cena foi até pra dar uma cutucada em Game of Thrones. Porque você vê o Aemond, mano, pendurado ali, voando, esvoaçando todo. E, tipo, segurando ali pela vida dele. Com um desespero, com um afinco. Porque ele sabe que se ele cair, ele morre. E a gente em nenhum momento vê a Daenerys fazendo isso. Mas eu achei essa cena toda maravilhosa. Tirando a parte de que era o Aemond que tava ali, né? Porque eu preferia muito mais que fosse uma das filhas da Lena com o Daemon. Mas tudo bem, foi uma cena linda, linda, linda. Inclusive, todos os dragões estavam impecáveis nesse episódio de hoje, né? A gente tem ali aquele momento que eles estão lagarteando ali, tomando um solzinho, mó tchubirubis de boas. Impecável, tipo, toda a parte dos dragões foi linda. E aí você vê que as meninas percebem que a Vhagar tá sendo roubada, né? E é tipo, é herança delas, era da mãe delas. E elas vão lá, chamam os primos, coisa mais fofa, e vão os 4 pra cima do Aemond. E aquela briga, eu achei muito tipo, cara, essas crianças são braba, sabe? As meninas principalmente, nossa, elas indo pra cima do Aemond no socão mesmo. Eu achei essa cena muito interessante, porque tipo, são 4 crianças, mano, 5, né? Cotoquitos. Todo mundo cotoquinho de tudo. E eles lá, tipo, mano, descendo o cacete um no outro, até que surge uma faca e plau, o Aemond perde o olho. E é aí que a gente vai pra cena que os adultos vão sair no soco também, né? Porque a Alicent quer passar por cima do rei e começa toda aquela putaria, né, de que os filhos da Rhaenyra são bastardos. E aí o rei, é óbvio que ele sabe disso, né? Mas ele não quer saber, né? Porque é o que eu falo. Quem é herdeira ao trono? É a Rhaenyra. Se os filhos são dela, então eles são os herdeiros porque são filhos dela. E se o pai, Laenor, assumiu as crianças como Velaryon, eles são Velaryon. Eles não têm sobrenome de bastardo. Eles não são Sand, eles não são Snow, eles não são Storm. Eles são crianças Velaryon e vão virar Targaryen quando assumirem o trono. Então eles não são bastardos. Eles podem não ser filhos do Laenor, mas eles não são bastardos. Porque eles são reconhecidos oficialmente como crianças Velaryon e Targaryen. Então, foda-se quem são o pai. Quem é o pai. Mas, né, aí começa aquele disse-me-disse de Aemond, quem foi que falou que eles são bastardos? Foi o Aegon. Aegon, quem foi que te falou isso? Ah, é pra proteger a mãe, né? Porque a gente vê a cara lívida da Alicent, porque a culpa ia cair nela. Ela sabia que ela ia tomar no cu bonito. Se alguém olhasse pra ela, se alguém apontasse pra ela. E aí o Aegon dá uma despertinha, fazendo, só olha pra eles, não sei o que. O rei dá um basta nisso. Acabou este assunto, mas a Alicent não tá satisfeita e ela quer continuar passando por cima do rei. Então ela fica tipo, ele tirou um olho do meu filho, eu vou tirar um olho dele. Ele fez isso, eu vou fazer aquilo. Ela literalmente puxou ali a primeira lei do mundo, olho por olho, dente por dente. Ela puxou ali da tabuleta, esqueci o nome daquela tabuleta, mas a primeira lei do mundo era essa. E ela puxou ali isso, o Viserys, tipo, não, você tá maluca. Então ela decide fazer com as próprias mãos. E a Rhaenyra, dragoa, feroz como é, vai pra cima, se bota no meio. Eu acho gostoso, você sente o prazer da Rhaenyra falando. Agora eles estão te vendo como você realmente é. Foi difícil, né? Aguentar todo esse peso dessa máscara que você tava fingindo. Aquela coisa, né? Eu tô aqui pela briga da família, pelo pessoal brigando pelo terreno depois que o velho morreu. Então eu achei essa cena muito da hora, de verdade. E, bom, mas antes disso a gente tem uma cena mais legal, que é Rhaenyra e Daemon andando pela praia, se reconectando, né? Como eu falei aqui um pouquinho já. Mas eles estão se reconectando e a Rhaenyra fala, não sou mais criança, né? Então assim, eu tô aqui, eu não sou mais criança. Já se passaram 10 anos. Eu tive um amante que me fez muito bem. Eu tenho 3 filhos. Sou casada. Eu não sou mais criança. E eu sei o que eu quero. E aí eles vão lá, transam na areia, aquela beleza, areia rolando em tudo, entrando em todos os buracos, assando, né? Ai, que gostoso, que muito bom.
E eles veem que a Vhagar foi roubada. Aliás, a Vhagar, mano, ela é corcundinha, assim, de tão velha que ela é. Alguém aposenta ela, por favor, gente, coitada da véia. Ela só quer, sabe, aposentadoria, curtir, comendo uns bodes de boas e ficar dormindo na areia. Coitada dela, não tem um segundo de paz. Visenya, você prometeu! E depois de toda a treta, como eu falei, a gente vê de novo, né? Primeiro a gente vê os Targaryen indo embora, voltando pra Porto Real, e aí fica Rhaenyra e Daemon conversando. E aí quando tem a conversa, né, que eu falei de fogo e água, e aí ela pede o Daemon em casamento, falando em valeriano. Eu perdi tudo nessa hora. Eu me entreguei. Eu falei, é isto. Rhaenyra, o que você pedir pra mim, a resposta é sim. Juro. Que momento maravilhoso, incrível. Eu amei esse momento. E aí eles começam a armar um plot de tipo, tu ainda é casada, né, mulher? Ela é, eu sei, mas dá um jeitinho nisso. E aí, enquanto ela vai falando, né, o plano, a gente vê as cenas do plano. Eu gosto quando tem isso, né, o voice-over do plano e na cena o plano acontecendo. Então eu gostei bastante dessa montagem, assim. E aí a gente vê, eu suspeitei desde o começo, né, o namoradinho do Laenor não ia fazer isso, ele não ia matar ele por dinheiro. E aí quando aparece aquele cadáver todo queimado, eu fiquei tipo, não é o Laenor. Eu tenho certeza que não é o Laenor. Né, vocês sabem, quem me acompanha aqui sempre, eu sou do time de nobody, no crime. Então, se eu não tô vendo um corpo, se eu não tô vendo o rosto da pessoa que morreu, ela pode estar viva ainda. Se não teve corpo, não teve crime. E quando eu vi o corpo todo carbonizado, eu falei, não é o Laenor. E aí a cena final realmente é ele com o namorado no barquinho, sem os cabelos, né? Porque se ele aparece de cabelo branco, todo mundo reconhece, porque só o pessoal da Valíria tem os cabelos brancos. Então ele tá lá fugindo. Eu achei super Romeu e Julieta dos dois. Adorei, super apoio. Vão lá ser felizes e curtir a vida doidado. O Sir Criston Cole que deve estar se mordendo que o Laenor fez isso com o namoradinho e a Rhaenyra não quis fazer com ele, né? Ai, como eu odeio o Sir Cole! E aí a gente tem a cena, finalmente tem a cena do casamento do Daemon com a Rhaenyra nas antigas tradições da Valíria, né? Da antiga Valíria. E é uma cena muito bonita, você vê o sorrisinho deles, você vê como eles estão felizes, você vê a química. Tem ali como testemunha, né, as 4 crianças, né, os 4 filhos e um mestre. E tem a pessoa que tá fazendo a cerimônia, que eu acredito que não é um septão, porque eles não estão casando na fé do 7, eles estão casando como a tradição da antiga Valíria manda. Mas eu achei tão bonito o figurino, né, a roupa que eles estão usando pra casar. O cabelo da Rhaenyra tá maravilhoso, aqueles adereços, assim, aquele diadema, linda, linda, linda. E toda a cerimônia em si é uma coisa tão intimista, tão bonita, né? Eu gostei muito dessa cerimônia, eu queria ver mais. Queria que tivesse mais tempo de casamento dos dois. E todo mundo tava maluco pra ver essa cena, né? Tanto essa quanto a cena da Alicent com a adaga. Todo mundo queria ver muito essas duas cenas, e aí temos as duas cenas no mesmo episódio. Então é isso, eu achei esse episódio um bom episódio, olhando ele como episódio único. Olhando no contexto todo da temporada, como eu falei, eu acho que tá começando a mostrar os frutos dos problemas que foram iniciados no começo da temporada. Então assim, eu termino esse episódio com um gosto melhor do que eu terminei o episódio passado. Não só pela última cena ter sido o casamento, que foi maravilhoso, realmente eu amei, mas pela construção do episódio em si. O roteiro desse episódio eu achei muito melhor do que o do episódio anterior. Eu entendo que o episódio anterior, como os produtores, diretores falaram, foi um novo piloto, né, pra série, pra essa temporada, porque foi tipo, os 5 primeiros episódios foi uma temporada e os 5 últimos episódios vão ser outra temporada. Então o episódio 6 foi um novo piloto. Mas é o que eu falo, tá faltando coisa. No livro tem menos ainda do que tem na série. Então, já que estão colocando a mais na série, trabalha com calma. Mostra, já tá colocando coisa a mais, então faz direito. Esse é o meu ponto. Se estivesse seguindo à risca o que tem no livro, que é super parcial, que tem um monte de time skip, como é que fala isso? Salto temporal. Se tá fazendo igualzinho tá no livro essas questões, beleza, entendo. Mas eles já estão colocando coisa a mais, já estão trabalhando coisa a mais. E tem algumas coisas que eles estão trabalhando de um jeito não tão legais também. Então, assim, coisas que não acontecem no livro, tipo a morte do Joffrey no casamento, não é no livro. E isso deveria ter uma consequência pro Sir Cole, que não teve. A morte da Lena, que não é assim no livro, e também não tem o envolvimento do Daemon e da Rhaenyra com a Lena, não tem isso na série.
Como eu falei, a amizade de Alicent e Rhaenyra quando elas são mais novas não existe. Então, algumas coisas que eles decidiram colocar na série que não tem no livro tá causando estranhamento. Olhando só pra série, não pensando no livro não, olhando só pra série. Eu sempre falo, eu quero ver uma boa história na série. Mas tá ficando confuso, não tá ficando legal, tem coisa que não tá tendo consequência, tem coisa que não tá sendo bem aprofundada. Então isso eu acho que as decisões que tiveram no começo estão tendo seus frutos aqui agora e não estão sendo frutos tão positivos assim. Mas esse episódio eu gostei, então vamos aguardar aí semana que vem pra ver o que vai acontecer. Eu estarei viajando esta semana agora, inclusive me segue lá no Instagram, me segue no Twitter que eu vou mostrando a minha viagem pra vocês. Vai ser uma viagem bem legal. Eu vou pra Nova York, eu vou pra Nova York Comic Con, então me segue lá pra vocês acompanharem isso. E como eu estarei fora, não sei pra quando vai ficar o vídeo do episódio 8, porque eu volto pro Brasil na segunda-feira, né? Então, domingo eu vou estar lá na Nova York Comic Con, segunda-feira eu estarei viajando, chego aqui no Brasil terça, então não sei quando que vai sair esse vídeo. Então, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque assim você recebe notificação quando saírem os vídeos. E também, como eu falei, me segue nas redes sociais que eu vou avisando vocês por lá. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, então me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque me ajuda muito, e compartilhar esse vídeo também. Um beijo e até a próxima!